Fala galera, boa tarde. Hoje a gente está aqui para entrevistar o Paulo, um empresário aqui de Uberlândia. Hoje ele é sócio de algumas empresas aqui e trazendo aqui esse bate-papo com ele para essa nossa matéria de empreendedorismo e geração de ideias. Meu nome também é Paulo e junto aqui ao nosso grupo a gente vai estar passando um pouco das informações para ele. Então Paulo, seja bem-vindo aí, muito obrigado por topar essa ideia aqui com a gente. E se apresenta um pouco aí pra gente, como é que é, seu nome, sua trajetória aí pra gente, como é que você foi aí na graduação, na faculdade, aí escolheu do seu curso e também como é que é essa vida de empreendedorismo, essa rotina, como é que você trabalha e etc. Esses pontos mais pra gente que tá vindo aí nesse início de graduação, a gente ter uma ideia como é que é esse caminho de empreender aí. Show. Cara, eu conheço a UFO tem muitos anos, né? Meus pais se conheceram como alunos da UFO. Então, desde muito novo, eu sempre quis cursar a UFO, mas antes de fazer administração, eu fiz jornalismo. Eu passei... Antes, na época, nem existia Atlética da Humanas ainda, era uma coisa bem menorzinha. E o curso, na época, era muito bom, então, nossa, era super promissor, tinha 17 anos. Mas eu fui fazendo e quando eu conheci o mercado de trabalho, eu me interessei muito pouco pela parte da remuneração do jornalismo. Era um negócio muito difícil, alcançar grandes salários. E eu já trabalhava aqui em Uberlândia, eu pensei, eu não quero arriscar tudo para ganhar pouco. E na época eu estava trabalhando numa construtora e eu queria muito desenvolver essa parte de gestão. E aí eu saí do jornalismo, passei no vestibular para administração, isso era 2015. O jornalismo eu entrei em 2012, por aí. E em 2015 eu comecei a fazer administração e me encontrei muito mais na faculdade, tinha muito mais afinidade com os meus colegas de sala. E no próprio curso de administração já surgiu a minha vontade de empreender. Na época eu trabalhava com horário fechado, era quase um CLT, mas não era, mas eu não estava feliz com aquilo. E aí meu sócio, hoje em dia, que é o Machado, ele me deu a ideia, falou que esse bar aqui ia ficar à venda, que era uma boa pra gente. A gente estudou o ponto. Hoje em dia eu vejo que eu não estudei como eu gostaria, muita coisa eu não tinha na época, mas eu tinha muita vontade, meu sócio também, e acabou que deu certo. Nessa época eu tinha 23 para 24 anos, então eu considero que foi uma idade nova para começar a empreender, porque muita coisa você vai aprendendo na prática, e mesmo com a faculdade ali de apoio, onde eu aprendi muita coisa interessante, principalmente na aula de criação de empresas, na própria aula de empreendedorismo, que foi antes de eu começar a pensar nisso. Então tudo isso me ajudou muito, mas tem coisa que só trabalhando no dia a dia, conhecendo melhor a empresa. E aí o G8, que é o bar que a gente está agora, foi fundado nos nossos moldes em 2018, em novembro ali de 2018, eu já estava mais pro final da faculdade. E a gente começou a bolar vários planos aqui, por ser o lar das Olimpíadas da UFO, né, onde as atléticas todas treinam. Acabou que no começo a gente teve uma afinidade muito grande, eu e meu sócio, nós éramos atletas da UFO, né, cada um na sua modalidade, então o bar ele tem muito dessa pegada, tem uma parte aqui que conta um pouco da nossa história, e querendo ou não, isso diz muito sobre montar uma empresa hoje, né, você tem que envolver seu nome nela para de fato mostrar que é aquilo que você quer, aquilo como você quer se relacionar com o seu cliente. Porque o marketing hoje em dia não é só quem fala mais alto, isso aí está acabando. Então hoje você precisa ter um relacionamento mais de amizade com o seu cliente. E a gente sempre trouxe essa ideia aqui para o bar, a gente sempre está aqui bebendo e celebrando entre amigos. A maioria dos nossos amigos também foi atleta, então no começo foi uma coisa muito prazerosa, o que dificultou muito é realmente sentar, fazer conta e ver se era viável ou não. Então foi muito na paixão. As primeiras Olimpíadas foi muito bom financeiramente para a gente. E a gente pensou, não, o bar é bom, mas ele tem limite, né? O bar fecha meia-noite, tal. E nessa época, isso já era em 2019, a gente abriu uma balada que chamava Estágio. Ficava do lado do Sebrae, ali perto da UFO. E era um projeto muito bom porque ele não era abrir outro estabelecimento, era fechar com os locais. Porque na época estava rolando a proibição de festa em rap. Então a gente era uma alternativa para festa em república, um salão com limpeza, som, tudo incluso, e o bar, né? E a gente deu muito certo lá, a gente tinha muita festa agendada, ia voltar a segunda, a gente chegou a passar uma Olimpíada lá, que assim, foi muito bom. Aí quando o negócio ia entrar mesmo, ia ser o nosso segundo semestre trabalhando lá, eu lembro certinho, a gente tinha 25 festas marcadas para a primeira semana de aula, para o primeiro mês de aula. Isso 2020? 2020, aí veio a pandemia, todas essas festas foram canceladas, a gente infelizmente não conseguiu manter o estágio, e a gente rodou a baiana para conseguir manter o G8, conseguir manter aqui funcionando.
durante quase um ano de pandemia, abrindo em horário reduzido. Então, eu acredito que foi a época mais difícil do bar até hoje, porque eu não sabia mesmo se ia continuar existindo, mas perseveramos. E no meio disso tudo, pandemia e tudo mais, eu conheci várias pessoas, vários outros donos de restaurante em Uberlândia que estavam me mostrando, né, vários aspectos sobre o que eles estavam fazendo com a época da pandemia. E um desses donos de restaurante em específico conheceu o G8, me conheceu, e ele me chamou para ser sócio dele. Na época o Frango Fritz era dele, e ele chamou para ser sócio e eu me interessei muito. E aí passou um pouco tempo que ele me chamou para a sociedade, e ele falou que ia mudar de Uberlândia, ia para São Paulo, abriu outro projeto lá, e perguntou se eu não queria comprar todo o Frango Fritz aqui em Uberlândia. Isso envolve comprar marca, comprar todo o material, equipamento, e eu não tinha essa grana sozinho, né? Foi que eu chamei mais sócios, né? E você até me perguntou no briefing sobre a importância dos sócios. Cara, hoje os sócios, meus sócios, para mim, eu tenho um relacionamento mais meticuloso com eles do que eu tenho com minha namorada. Por quê? Nós temos filhos, né? Eu e meus sócios, querendo ou não, o G8 é um filho que eu tenho com um sócio, o Frango Fritz é um filho que eu tenho com outro. Então, nossa relação ela tem que ser muito certa. Posso não gostar do meu sócio naquele dia, posso ter desentendido com ele a semana inteira. As decisões precisam ser racionais e não emocionais. E isso faz a empresa durar. Então, sou muito amigo dos meus sócios, mas a gente sempre separa muito bem a hora de conversar de negócio, a hora de conversar na amizade. Tanto que, por exemplo, no WhatsApp eu tenho um grupo com meu sócio, onde a gente fala de trabalho e empresa, e eu tenho um grupo, eu tenho conversa com ele que a gente fala de outras coisas. E isso tem que ser muito bem definido. E é uma dica que eu dou para os empreendedores, que eu já errei muito, e eu acho que ninguém deve errar isso, que é misturar o CPF com o CNPJ, né? Quando você começa fazendo isso, a gente quer muito pelo ímpeto e tal, quando as suas contas e as da empresa são as mesmas, demora muito para você se organizar e para a coisa funcionar. Então, se for deixar uma primeira dica, eu deixaria: tenha o seu dinheiro, tenha o dinheiro da empresa, não misture esses dois, porque se você está precisando misturar esses dois, alguma das vidas financeiras não está saudável, e você tem que olhar isso. Eu aprendi isso com 25, 26 anos, mas ainda é uma lição que às vezes me persegue, porque tem meses fáceis e meses difíceis. Voltando à história, na pandemia eu conheci o antigo dono do Frango Fritz, me vendeu. Na época nós éramos 4 sócios de investimento inicial, 2 já saíram, ficou eu e mais outro sócio, que é o Daniel, poder falar mais dele aí pra frente. E aí começou o Frango Fritz e o G8 simultaneamente, e aí se tornou outro desafio, porque eu deixava de ter disponibilidade todo dia para trabalhar nos dois negócios. Passou a me cansar, a me onerar muito. Então foi aí que entrou um ponto na minha vida onde eu tracei estratégias para trabalhar menos de forma operacional e mais de forma gerencial. O que eu quero dizer com isso? Antes eu tinha tarefas aqui no bar que era atender cliente, lavar louça, lavar chão. Isso é importante. Querendo ou não, para você contratar uma pessoa para desempenhar esses papéis, quanto mais você souber de como é desempenhar aquele papel, melhor você vai passar isso e melhor você vai entender as necessidades dela. Isso na cozinha é essencial, porque cada um cozinha de um jeito. Se você cria um processo da melhor forma e você respeita esse processo, não tem por que eu ser um funcionário não respeitar. Mas são desafios, né? E levar minha vida para o gerencial ainda não consigo 100%. Eu ainda tenho que ter funções aqui dentro, tanto no G8 quanto no restaurante, onde eu preciso desenvolver melhor os processos antes de me tornar somente o sócio que toma decisões gerenciais. É o meu futuro, é onde eu quero chegar, mas ainda não é onde eu estou. E a gente tem que saber dosar essas experiências, porque assim como o Frango Fritz surgiu uma oportunidade na minha vida e essa eu estava pronto, surgem várias oportunidades que às vezes valem a pena, mas às vezes você não tem aquela maturidade empresarial. Por exemplo, se me chamasse para abrir o Frango Fritz quando eu tinha 23, que demandava muito mais responsabilidade, muito mais cabeça no lugar, muito mais tomada de decisão estratégica, muito mais recurso, eu não conseguiria. Já quando me chamou mais velho, com 28, 27, eu já tinha percorrido algum caminho, né? Já sabia como trilhar ali para fazer da melhor forma, pelo menos o inicial, né? Exatamente. E hoje surgem oportunidades para mim que eu vejo que, nossa, eu ainda não tenho maturidade empresarial para isso. Talvez daqui 3, 4 anos eu tenha. Mas demanda um nível de organização, um nível de respeito de processo que a gente vai conquistando.
Então, minha trajetória é essa. Cheguei no Frango Frites, que é o meu último negócio, em 2022. Mentira. Voltando um pouco. E abrindo o Frango Frites ali na pandemia, eu diversifiquei um pouco as minhas ideias junto com a minha família. Então, eu montei uma empresa, uma construtora no meu nome, que não sou eu que administro. Eu tenho participação, eu tenho algumas funções leves de marketing e captação de clientes, mas não é nada que toma muito meu tempo, mas é uma empresa no meu nome. E aí veio o Frango Frites, englobando tudo isso, que hoje em dia eu não penso em me inserir em mais negócios, eu penso em expandir os que já estão abertos. O G8 passa por uma fase difícil, com a reforma da Educa, último semestre, último ano a gente teve greve, então são coisas que afetam o faturamento. Então aqui é um período mais de recuperação de cliente, de faturamento. Já o Frango Frites a gente está num período de expansão. Então a gente já fechou contrato com o Pátio Sabiá por mais 5 anos e a ideia é abrir novas unidades nos próximos 2 anos. Mas não unidades como a que a gente já tem, a gente pensa em abrir formatos diferentes. De dark kitchen, talvez de salão, tudo isso vai envolver muito o estudo de caso. E como a gente pensa no iFood e no delivery para a cidade de Uberlândia. Hoje em dia, o Frango Frites tem uma grande parte de delivery, mas não é a maior parte. E eu acredito que para a gente escalonar e crescer uma empresa, hoje em dia a venda online ela é essencial. Então, o Frango Frites quer direcionar para esse caminho sem perder um pouco da essência que é ter a loja, ter o contato direto com o cliente, que a gente também julga muito importante, porque o Frango Frites é muito diferente de um KFC da vida. As proporções e tudo mais, a galera gosta de comparar, e deve comparar mesmo, é o mesmo produto, mas a gente deve comparar algumas coisas e outras não. O KFC opera de uma forma e a gente opera de uma forma. O KFC passa uma mensagem para o cliente que é totalmente diferente da que eu passo. Eu quero passar que o meu restaurante é onde o fast food encontra comida artesanal. E aí o pessoal sempre quer muito comparar, né? Que as grandes redes com as pequenas redes, e a gente tem que saber o nosso lugar. Então hoje eu vendo um produto mais caro, eu vendo um produto que tem um alcance diferente na população do que um KFC. Em compensação, eu tenho uma relação mais íntima com o meu cliente. Eu tenho vários clientes no meu contato celular que eu peço opinião, que eu converso, que às vezes eu mando pedido e eu quero saber a opinião dele, às vezes eu quero que ele vá lá na hora que eu não esteja. Isso tudo influencia em como eu levo o meu negócio. E hoje o Frango Frites chega num ponto onde uma loja já está sendo pouco e a gente quer crescer. Primeiro em Uberlândia, depois nas cidades perto. A gente pensa em franquear mais para frente. De início a gente quer ter nossas lojas, fazer valer o nosso processo para depois pensar numa expansão nacional. Vamos pôr prazo de 5 a 10 anos, eu penso nisso. O G8, como eu falei, é a parte de recuperação. A empresa familiar eu mexo menos, é uma coisa mais da minha família, onde eu estou só supervisionando, entendendo os custos. E eu penso em não manter ela por muito tempo, eu penso em tirar meu nome dessa jogada, justamente para ter mais abertura na minha agenda. Então hoje, como empreendedor, eu dependo muito da minha organização pessoal, porque quando a gente, querendo ou não, quando a gente tem um emprego, CLT e tudo mais, tem gente envolvida com a gente, te puxando, e não é o caso quando você é empreendedor. Se você não for atrás, se você não acordar motivado, cada um se motiva de um jeito, mas se você não acordar motivado, isso vai te atrapalhando. Uma instituição que me ajudou muito, além da UFO, mas em todo esse processo foi o Sebrae. O Sebrae tem curso de todo tipo para quem está começando, para quem está crescendo, para quem está lidando. Então o Sebrae é uma empresa, estado muito parceira, que eu acho que todo mundo que pensa nessa área de empreendedorismo tem que passar por lá. Tem muita gente interessante lá. E aqui dentro da UFO, né, fala aqui dentro que é onde o vídeo vai passar, tem muita oportunidade também, seja nas ligas, seja em empresa júnior. Mas para empreender, hoje em dia, o conselho que eu me daria é, de fato, ter os recursos. Fazer as contas e ver, não, eu tenho dinheiro para isso, eu tenho dinheiro para isso. Porque o ideal é que você abra um negócio e no segundo, terceiro mês ele já esteja apresentando uma rentabilidade e não te sugando. Junto desse conselho eu falo também da saúde mental. Quando eu comecei, 6, 7 anos atrás,
essa conversa de saúde mental era muito pouco desenvolvida dentro da faculdade. E encarar jornadas de 16, 18 horas de trabalho era visto como uma coisa ok, era visto como uma coisa normal. E eu acho que acontece, sim, ainda mais na vida do empreendedor. Vai ter dia X do evento tal que eu vou ter que trabalhar 20, 22 horas seguidas. Acontece. Mas não pode ser sempre. E você tem que ver até que ponto isso está te fazendo bem ou não. Já teve fase minha de empreendedor que eu ganhei 20 quilos, fiquei gordo, fiquei sem vontade de fazer nada. Já teve fase que eu estava treinando super bem, lendo, indo bem na faculdade. Então, tudo isso tem que ser dosado. E se a gente não dosa, se a gente não tem um acompanhamento, seja com a família, seja psicólogo profissional, fica difícil saber, né? Então, um conselho que eu dou para quem quer empreender: saiba como está a sua saúde mental, cuide dela, porque vai ter dia que ela vai ser a coisa mais importante que você vai precisar. Não, massa demais, muito bacana a sua trajetória, inclusive. A gente que vem desse curso de administração, a gente tem essa vontade de empreender, falo por mim mesmo. Eu mesmo tenho uma empresa familiar que também é um restaurante. Hoje a gente tem uma churrascaria lá na nossa cidade, e eu até entendo muito dessa questão por viver isso já tem um prazo de uns 5 anos, que mesmo desde mais novo eu já entendo esse processo dessa empresa familiar ser um restaurante, atendimento ao público, e realmente é uma vida muito complicada. Até mesmo nesse carnaval agora que a gente acabou de passar, tive que trabalhar de sexta a segunda, e assim, sem curtir nem nada, porque o foco ali, querendo ou não, por ser uma coisa mais PJ, é abdicar dessas coisas. Então, Ano Novo, Natal, não é passar com a família mais, é passar com a família trabalhando. Então, é uma questão muito de saúde mental mesmo. E até abordando isso, como você comentou, de ter esses assuntos mais desenvolvidos na UFO, quando você começou ali na sua jornada universitária e até mesmo começar a empreender, quais foram, você acha que pode citar as principais, tanto motivações quanto ensinamentos para você ver e falar, esse é o caminho que eu quero seguir, igual você comentou que estava muito preso naquele CLT, fazer o horário regrado e tudo mais, mas qual que você acha que foi aquela motivação principal? Eles falam, é esse caminho que eu quero seguir, é por ser autônomo, é por ter uma rentabilidade um pouco maior do que ser um CLT, o que você acha que seria o essencial que a UFO te ensinou a fazer isso, nesse sentido, tanto no curso de administração quanto nas ligas, empresa júnior, enfim, por as extensões que você passou dentro da faculdade? Eu acho que a principal instituição onde eu mais participei foi quando eu era atleta da UFO, foi a DIESO, e querendo ou não, a divisão do esporte e lazer, mesmo a gente não achando que ela tem uma importância relevante, na minha opinião, ela tem uma importância muito relevante. Hoje em dia na UFO, os atletas de atléticas e das equipes da UFO, por coincidência ou não, tem os melhores CRAs e tem a parte de saúde mental. Então, a UFO, principalmente no campus de educação física, ela tem essa importância com os alunos. A UFO é uma das únicas faculdades no país que tem uma divisão de esporte e lazer, e eu acho que isso mostra tanto resultado. A gente tem equipes campeãs e vice-campeãs aí de torneios estaduais e nacionais, inclusive o rugby, o basquete já foram, o futebol ano passado foi muito bem. E a gente não tem noção da importância que essas competições têm, não só para a gente ser medalhista, campeão, mas para o bem-estar dos atletas. Como é importante a Olimpíada da UFO ser do jeito que ela é, para o bem-estar dos alunos e para a convivência dos alunos. Então, o que eu queria mesmo, quando a gente começou o negócio aqui, primeiro, era fugir da rotina do trabalho, das 8 às 18 e tudo mais, porque eu senti que não era o que encaixava para mim. Segundo, foi porque eu pude aplicar um pouco do dinheiro que eu tinha para um negócio que eu queria, e na rentabilidade, quando a gente fez o projeto inicial, pensou em abrir, era muito bom. Então, casou 3 coisas muito boas, lógico. Depois de um tempo eu descobri que o dinheiro que eu tinha era pouco. Depois de um tempo eu descobri que a disponibilidade de horário era boa, mas eu trabalhava às vezes o dia inteiro. Você vai descobrindo várias coisas, mas as motivações iniciais foram essas. O que me manteve trabalhando, o que me manteve empreendendo, o que me mantém empreendendo até hoje, para mim é a projeção de carreira. Porque quando a gente fala do Paulo de 23 anos, putz, eu não tinha noção de que o Paulo de 29 anos, quase 30 agora, 7 anos depois, ia ter uma bagagem tanto comercial quanto uma bagagem comercial e uma bagagem como patrão, como coordenador de funções, que eu jamais imaginei. Eu sempre tive muito problema para lidar, para tratar com pessoas da forma certa, e isso ao longo dos anos foi melhorando, foi me ajudando.
E hoje eu me vejo como um bom líder. Hoje eu vejo que esses 7 anos me apresentaram e me moldaram em várias coisas, e que eu penso que os próximos 7 vão ter mais evolução ainda, onde eu vou poder crescer ainda mais, e se os faturamentos continuarem crescendo junto, melhor ainda. Nossa, show de bola. Essa questão muito da gente ter essa parceria, igual você comentou, questão de sócio, é muito importante até mesmo para, às vezes, quem está começando, igual você comentou no Frango Fritz, começou com 4 sócios investidores iniciais, muito entra nessa questão do networking. Acaba que hoje em dia, provavelmente, né, com mais certeza, seu networking hoje é muito mais expandido do que quando você começou. E até mesmo nessa questão, quando você começou ali, seu networking era muito voltado para o empreendedorismo, você conseguiu um networking dentro da faculdade mesmo, ou acaba que você meio que foi começando ali aos poucos e desenvolvendo esse networking com a galera desse ramo do empreendedorismo, ou se já tinha uma base para você começar? Quando a gente começou aqui no G8 e na época a balada que a gente teve, o nosso foco era todo em relacionamento dentro da faculdade. Por conta das atléticas, por conta das equipes de cheerleader, por conta... Meu sócio era atleta universitário, eu era atleta universitário, então a gente já estava inserido. Então no começo a gente trouxe isso. Só que essa galera vai formando, essa galera vai envelhecendo, essa galera vai perdendo interesse. Então a gente teve que se reinventar em vários pontos sobre... eu já não sou mais um universitário, eu tenho que estar no meio dessa galera, essa galera tem que estar aqui. Então, a gente estende muito mais o contato com as diretorias, a gente conversa muito mais aqui no bar. Apesar de tudo isso, o consumo mudou muito. O jovem hoje em dia bebe muito menos e socializa muito menos. O uso de redes sociais, a própria pandemia mudou muito o comportamento do jovem. Então, muitos lugares ainda estão tentando se reinventar. Lugares pequenos como o G8 vão ter seu lugar no mercado, mas eles precisam nichar da forma certa e achar seu nicho, porque hoje em dia eu não posso mais só querer que todos os atletas universitários venham beber aqui, porque não é mais o suficiente. Então a gente tem que dosar a estratégia de marketing, como eu vou me comunicar com o meu público, o que eu vou trazer se um dia eu for fazer um ao vivo, o que é rentável, o que não é, como minha cozinha atende o pessoal que vem. Mas voltando ao assunto dos sócios, né? Que quando a gente entrou essas parcerias, primeiro a gente fomentou tudo em atlética e logo a gente começou a participar do Sebrae. No Sebrae a gente conheceu muita gente, donos de negócios diferentes. Eu cheguei a fazer um Empretec pelo Sebrae, que eu ganhei na época pela Brasel. A Brasel é a Associação de Bares e Restaurantes de Uberlândia, então é um grupo que tem 400 donos de outros negócios, muito mais inserido. Então é muito bom conversar lá, pedir uma opinião, pedir o que eles estão achando, e é muito plural. Tem do dono de negócio mais bolsonarista possível ao dono de negócio mais comunista possível, e lá você vê onde você se encaixa nessa equação maluca e tenta falar, eu quero me comunicar com o meu público assim, eu vi que fulano de tal faz isso, eu não quero fazer igual, mas eu gostei da ideia, e lá você vai tendo esse network mais forte. E ainda tem vários donos de negócio que não estão lá. E aí eu gosto de ver o ponto de vista deles também, porque por que ele não se sente à vontade para estar na associação? O que ele tem? Então, esse negócio de trocar ideia, ir aos locais que abrem em Uberlândia é algo que eu sempre tento fazer para manter o network agora dentro do mundo dos restaurantes. Sobre bar, hoje a Ambev, há muitos anos atrás, dividiu a cidade de Uberlândia e ela criou o Cinturão Universitário. O Cinturão Universitário é perto da UFO, perto do Santa Mônica, e chegando um pouco no Moarama são os bares que estão nessa região. Daqui do G8 até o Santa Mônica a gente tem um grupão no WhatsApp, então a galera do Arc tá, a galera do Boteco tá, a galera do UFA tá, a galera do La Bíblio tá, com certeza eu tô esquecendo alguns nomes, mas tá todo mundo lá e a gente troca ideia de tudo. Tô precisando de fornecedor tal, galera, a Ambev não entregou para mim hoje, entregou para alguém. É muito importante porque... Cara, se domingo à noite eu precisar de pedir 5 caixas de cerveja emprestada e eu puder pedir para um concorrente meu e ele entender a minha necessidade e ser meu parceiro, isso é muito bom. Porque ele sabe que no dia que ele precisar, ele vai ter e gera um laço de amizade. Eu e os caras do Boteco, a gente é amigo de antes deles abrirem o Boteco, continuamos, depois ainda abriu o G8. E a galera do Arc também, a gente se conheceu muito graças a UFO e depois continuamos falando sobre... Hoje em dia negócio e tudo mais. Inclusive um dos donos do Arc é professor na administração, catalã. E assim, é um cara brilhante, sabe tudo de empreendedorismo, sabe tudo de fazer as contas baterem ali no papel e na caneta. E são pessoas que hoje em dia a gente se ajuda, né?
Antigamente tinha muito negócio da concorrência, atlética tal, equipe tal. Hoje em dia isso na minha cabeça mudou e a gente pensa muito mais em parceria, porque no Brasil 50% dos negócios fecham no primeiro ano e 75% fecham nos primeiros 5 anos. Então, os bons são poucos, é muito difícil fazer a coisa do jeito certo no Brasil, é muito difícil pagar todos os seus impostos e manter um lucro rentável. Hoje em dia, um restaurante que tira 20% todo mês tá suando muito para conseguir isso, é muito difícil. E talvez pessoas que não empreendem tenham uma visão diferente da vida de empreendedor. Não estou minimizando quem é CLT e tudo mais, mas eu falo que às vezes eu sinto falta do meu 13º, das minhas férias remuneradas todo ano, mas foi uma decisão que eu tomei e hoje eu colho frutos bons dessa decisão. Espero que nos próximos 10 anos esses frutos melhorem, que é o que eu trabalho para acontecer. Show demais. Até muito essa questão que a gente pergunta, tanto da importância da faculdade quanto das amizades que a gente faz lá dentro, das participações, vai muito disso que você falou. Hoje você tem parceria com o pessoal que é da própria faculdade, que você conheceu lá, que você desenvolveu. Isso muito por conta do pessoal que hoje está lá dentro e não entende essa visão de ter essa parceria, essa amizade com a galera, de se fazendo dentro da faculdade. Às vezes acho que estão ali só perdendo tempo, só assistindo mais uma aula. Então, tanto que é importante você mostrar isso pra gente hoje, da importância dessa conexão que você faz com as pessoas dentro da própria UFO, né? Cara, eu falo muito dos meus amigos de sala mesmo. O Maurinho, não sei se vocês vão conhecer, o Maurinho foi atleta universitário, jogou pela Monetária, já ganhou Economidas. Aquela conversa toda, a gente é melhor amigo de faculdade desde o primeiro período de administração. Hoje em dia o Maurinho tem um cargo pica na Start, trabalha lá de diretor, coordena várias marcas. E o Mauro já me ajudou demais, pelo conhecimento que ele tem de Power BI e Excel, com a organização das minhas empresas. É uma amizade que eu cultivo há mais de 8 anos. Esse é um dos amigos que eu fiz na faculdade. Dentre esses, tem N exemplos aqui. Tinha um gringo que era um amigo nosso também da bateria, da Mercenária, que hoje em dia ele é dono do Nalaje. Então as parcerias vão surgindo de onde você nem espera. E aí você lembra, nossa, ainda bem que eu fui amigo desse cara, porque agora ele tá me ajudando. Nossa, ainda bem que eu troquei ideia com esse cara. E hoje em dia, pela geração e pelo relacionamento, a gente vê que as coisas têm se tornado muito mais impessoais. Eu vou num bar, principalmente a geração mais nova, sem ofensa a quem está assistindo o vídeo, pessoal, mas isso é o que vem acontecendo em todo o setor de entretenimento e alimentação. Todos os relacionamentos são mais menos impessoais. Eu faço menos questão de saber sobre a vida do garçom, eu passo mais tempo no celular quando eu estou na mesa. Os meus amigos que sentam comigo, às vezes não estão conversando comigo. Isso tudo gera menos consumo. Como eu falei no começo, o consumo de álcool só cai, o desejo por delivery, demanda de delivery só aumenta. Então esse momento que a gente está meio que recriando aqui, eles estão cada vez mais escassos. Graças ao esporte, aqui na UFA, a gente ainda vive isso um pouco, mas hoje é muito raro que as pessoas se juntem, saem pós-aula e, de fato, socializem. A gente fala muito de socializar online, mas a socialização do começo do semestre, do veterano conhecer o bicho, daquela brincadeira saudável do pagar bebida para o veterano, tudo isso aí vem enfraquecendo e o mercado vem tomando um grande golpe. Em setembro e outubro do ano passado, mais de 20% das empresas, menos de 20% das empresas fecharam no verde em Uberlândia, empresas de restaurante. Isso é um número muito preocupante, porque daqui a um tempo a gente vai ver mais galera fechando e muita gente abrindo, muita gente querendo investir. Então, o mercado ele vai evoluindo cada vez mais e o público vai mudando. Então eu falo que o público tá assim, mas eu não posso fazer nada, eu não posso implorar a galera para vir beber e socializar. Eu tenho que sacudir a poeira e ver como que eu vou atender esse público agora. Como que eu vou ter uma operação lucrativa com menos público? Como que eu vou ter uma operação lucrativa com um público que quer beber menos? Tudo isso a gente tem que pôr na balança e ver o que vale a pena e o que não vale. Não, show demais. Toda essa questão aí, tanto da sua trajetória dentro do empreendedorismo, até mesmo esses dados que você traz aqui pra gente hoje, é para mostrar um pouco também de como tá tendo essa mudança, tanto no mercado quanto do público-alvo que a gente busca, né? Sim. Tendo restaurante, bar, enfim, todos os comércios, né, desse ramo, vai tendo essa mudança com o decorrer das novas gerações também, né? Eu acho que se a gente for sentar aqui e conversar, a gente vai passar horas falando de geopolítica,
macromarketing, micromarketing, macroeconomia, microeconomia, mas a questão é, o mercado vai estar sempre em variação, a população vai ter diferentes tipos de acesso ao dinheiro e a condição, a parte de renda, e você tem que ver a rentabilidade do seu negócio e a importância dele na escala. Hoje em dia todo mundo tem Uber no celular, pouca gente está pagando a prestação de um carro. Hoje em dia todo mundo pede o Zé Delivery, ninguém está indo no barzinho tomar uma. Hoje em dia a gente faz 3 pedidos no iFood na semana, mas eu vou no supermercado uma vez no mês. Então eu posso sentar aqui e reclamar e falar que tudo isso está sendo diferente, que a gente... Não, mas sempre está mudando. Então é como você se adequa a essas mudanças e como você rentabiliza a partir daí. A gente falou um pouco mais cedo do frango fritos, hoje em dia eu penso em lojas menores, capacidades de produção menores, folhas salariais mais enxutas, funcionários mais especializados, mais caros. É melhor pagar bem uma pessoa do que pagar mal 2 pessoas. E eu acho que o futuro é por esse lado. Mas, infelizmente, o empreendedor depende da tentativa e do erro, né? Eu posso ver 1 milhão de exemplos, posso olhar como é que está funcionando em outro lugar, posso tentar recriar alguma coisa e não funcionar. Então, é interessante alinhar o mercado dessa forma. Não, muito bacana. Até mesmo para a gente já ir puxando para esse lado um pouco mais final, juntando todos esses pontos negativos e positivos que você trouxe, oscilação de mercado, rentabilidade, enfim, todos esses pontos que a gente trouxe hoje na nossa conversa, o que você passaria diretamente até mesmo para encorajar e fazer que cresça essa chama de empreender dentro hoje dos nossos alunos? Um conselho, uma dica, uma motivação para eles que você conseguiria passar, juntando tudo isso desse ramo de empreendedorismo que você já tem aí nesses quase 10 anos aí, podemos colocar? Cara, no começo são as pequenas coisas que a gente tem que valorizar. Por exemplo, quando eu tinha trampo CLT, eu tinha muita dificuldade com grana pro Uber, pra gasolina, etc. Eu lembro de passar esse perrengue. E eu lembro que quando a minha vida foi ficando confortável, mais como dono de negócio, e a gente tendo oportunidade, dias sem trabalhar, sabe? Falando, não, vou tirar essa segunda, essa terça, vou ficar de boa. Eu falei, não, nesse aspecto vale a pena. Então, empreender é muito bom porque você imprime sua personalidade no seu negócio. Então eu não estou falando que vocês vão ter dia de folga, não é isso. O que eu quero dizer é que a partir do momento que você imprime a sua personalidade de negócio, você sabe como aquele funcionamento vai te atrapalhar ou vai te ajudar. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. A maioria dos meus grandes compromissos eu marco depois do meio-dia. E eu sei que isso é um luxo que poucos têm, porque de fato é difícil. Eu gosto muito de treinar à tarde em horário de madame, academia. Consigo encaixar minha rotina para que isso aconteça. Lógico, não é todo dia da semana, não é toda forma, mas nesse ponto é muito bom. Mas sobre empreender, para mim, o melhor aspecto de tudo é o crescimento. Eu pegar uma empresa que valia menos de 100 mil há 10 anos atrás e hoje eu ter certeza que ela vale mais de $500 mil. Lógico que não é um dinheiro que está na minha conta, mas faz parte do meu legado, faz parte do que eu construí. E se vier um momento onde alguém me oferecer uma grana ou algum outro investidor que quiser investir na minha ideia, quanto mais organizado e mais apaixonado eu seja por ela, eu acho que mais fácil vai ser dessa venda ou então desse negócio ocorrer. Novamente, eu estar pronto para uma oportunidade. E esses negócios, quando você é empreendedor, eles vão só aumentando, as portas vão ficando só mais fáceis de ser abertas. Então, empreender é muito bom, podem dar a cara a tapa, mas deem com segurança. Tenham dinheiro, tenham reserva de emergência, estudem não só os gastos de um negócio, mas os seus gastos pessoais, saibam qual dinheiro você vai precisar, qual você não vai. A partir daí, depois desses estudos feitos, aí vocês abram o negócio. Não façam como eu, abram depois de tudo na mesa e saber que aquilo ali vai valer a pena. Paulinho, só primeiramente te agradecer por essa oportunidade de estar trazendo essa sua visão e essa sua experiência no mercado do empreendedorismo. Tenho certeza que a galera que vai assistir, até mesmo eu que estou aqui, a gente aprendeu bastante, entendeu como é que funciona o crescimento dentro de uma empresa, como começar também e todas as dificuldades de mercados que a gente tem. Então, mais uma vez, te agradecer por essa oportunidade. As portas estão sempre abertas para trocar essa ideia com a gente. Então, também queria convidar vocês para estarem conhecendo também, para quem já não conhece, tanto aqui o G8, fica em frente aqui à portaria principal da Educação Física. Qual que é o endereço para a galera já colocar? Instagram, @G8bar, é na Benjamin Constant 1213. Sabadão e domingo, pessoal que treina qualquer coisa pela Atlética, é só colar, vocês vão ver a gente aberto.
E o Frango Frites fica no Pátio Sabiá, é um restaurante fast food, a gente serve almoço também. Na minha opinião, disparado, o melhor frango frito da cidade. Recomendo a todos, @frangofrites. E é isso aí. Fechou? Fechou Muito demais. obrigado. Valeu, Xará. Até mais. Obrigadão, galera.